Boa tarde. Boa tarde, é tão bom podermos estar aqui, apesar de que aquilo que nós vamos recordar não é algo que nos traga alegria, porque nós recordamos o sofrimento de alguém justo, puro, perfeito. E ainda mais recordamos o sofrimento de alguém que sofreu por nós, de alguém que se entregou por nós. Por isso, recordar o sofrimento não é algo que nos dê alegria. Mas este culto também nos mostra, ou realça o grande amor de Deus por nós. E por isso há um misto em nós. Um misto de tristeza, por um lado, porque Ele sofreu por nós, mas há um misto de alegria, porque Ele fez isso por amor a cada um de nós. Ele amou-nos. E ninguém nos ama, ninguém nos amará como Ele nos amou e nos ama. Ele entregou-se voluntariamente por cada um de nós. E por isso que nós estamos unidos neste dia para agradecermos, para louvarmos, para recordarmos aquilo que Ele fez por nós, a fim de que, recordando, nós possamos então viver para a sua glória. Recordando, nós possamos ser agradecidos em tudo, mesmo quando as circunstâncias não são as melhores. E é então por essa razão que aqui estamos. E desejamos então que Deus possa ser honrado e glorificado no nosso meio. Vamos estar a cantar hinos alusivos exatamente a este dia, mas também hinos que nos levam a pensar na nossa missão de proclamar o amor de Cristo, de transportar, de carregar esta mensagem de amor, anunciando-as àqueles que não desfrutam ainda dela, para que possam vir a conhecer. E queremos saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de Deus. Também estender as boas-vindas a todos vós, desejando então que possamos estar aqui como uma família, dando glórias ao nosso Deus e Pai. E vamos começar fazendo já através de uma oração, porque não agradecemos ao Senhor, porque não agora estarmos a expressar aquilo que vai no nosso coração diante deste quadro que este dia nos apresenta. Então, enquanto o Miguel vai estar a tocar o prelúdio, convido-vos a se dirigirem a Deus em oração. Queria convidar-vos a abrir as vossas Bíblias em João capítulo 1. Estes
primeiros versículos deste Evangelho apresentam-nos Jesus como Deus, como Criador, como a luz deste mundo. Ele que estava em plena comunhão com Deus, veio a este mundo. Uns o receberam, outros o desprezaram. Infelizmente, esta continua a ser a resposta, uma das respostas. Há aqueles que aceitam e há aqueles que desprezam. E nós vamos ler então os primeiros 18 versículos de João, capítulo 1. E eu queria vos convidar a ficar de pé, se fazem favor, e queria convidar a irmã Sónia para fazer o favor então de ler este texto bíblico. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada foi criado. Nele estava a vida que era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, trevas que a não vencerão. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Ele veio para dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. João não era a luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Aquele que é a palavra era a luz verdadeira. Ele ilumina toda a gente ao vir a este mundo. Ele estava no mundo que foi feito por ele. O mundo não o conheceu. Ele veio para o seu próprio povo e o seu povo não o recebeu. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram de laços de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. A palavra fez-se homem e veio habitar no meio de nós, e nós contemplamos a sua glória, como glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. João deu testemunho dele ao proclamar: era desde que eu dizia, aquele que vem depois de mim é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Todos nós participamos da abundância dos seus bens divinos e recebemos continuamente as suas bênçãos. É que a lei foi-nos dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nunca ninguém viu Deus, só o Deus único, que está no seio do Pai, o deu a conhecer. Obrigado pela leitura. Então temos aqui a apresentação de Jesus. Temos também relatado a sua vinda. E ele veio a este mundo para nos libertar. Ele veio a este mundo para nos revelar o Pai. Ele veio a este mundo para nos salvar dos nossos pecados. E é isso que nós vamos estar a cantar ao entoarmos este hino. Veio a este mundo, o Senhor Jesus veio nos libertar. E por isso nós vamos cantar: glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Fala de amor, fala de paz, fala de esperança em relação à eternidade. Então vamos juntos cantar.
Como vemos em Lucas 19:10, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio nos buscar, porque era essa a nossa condição. Estávamos perdidos e ele então veio nos levar para junto de si. E vamos agora ter um tempo de oração, um tempo de gratidão. E vamos participar então nesta oração, expressando a nossa gratidão, o nosso louvor. Então, em breves palavras, em breves frases, estaremos então a exprimir. Então, quem desejar participar desta oração de louvor e gratidão, pode fazer o favor. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Pai pelo tão grandioso és o Senhor, porque nesse momento nós refletimos, Pai, pelo tão grande amor por conosco, Pai, que tu nos fez homens, Pai. Tu nos salvaste na cruz de Carvalho porque tu morreste naquele cruz de ouro, derramaste o sangue por nossos pecados. E por isso, Pai, grato nós somos por tudo que tens feito em nossas vidas. Continua a sermos essa graça e alegria em nossos corações, Pai. Recebemos sendo ainda nos pecadores, Pai. Tu és Deus que me cuida, Deus que me fortalece. Assim, Pai, nós te pedimos todas as coisas e pelo teu nome agradecemos. Obrigado. Obrigado, Deus, porque pela tua graça o Senhor congrega raças e nações, diferentes povos, todos, Senhor, com o mesmo objetivo de buscar, de louvar e bendizer o teu nome. Por isso te damos graças. Graças te dou, Senhor, porque o teu amor, ó Pai, foi além do tempo, ó Deus, e nos alcançou hoje. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Altíssimo Pai do Céu, porque hoje podemos celebrar com consciência a profundidade através dos tempos que nós não conhecemos, os tempos são vossos, pelo vosso sacrifício santo, que liberta espiritualmente todos aqueles que o amam e o reconhecem como Deus Altíssimo, não Rei, Senhor único, Deus único, que da palavra se tornou homem e viveu entre nós. Quero agradecer também ao Senhor Jesus. Nunca saíste do espaço físico das fronteiras de Israel, porque na verdade era o povo que foi escolhido por Deus Altíssimo, Criador e sustentador do universo. E vós, Senhor Jesus, sois o testemunho único no tempo, agora e amanhã, de que sois o Deus único, santo, perdoador. E nós, perante o único, justo, a única testemunha perfeita, gloriosa, sem mácula, e se nós aceitamos com consciência, nós somos dele e ele é nosso. Por todas estas realidades eternas, porque o vosso Santo Espírito é eterno, também cuidas de nós e vivemos na tua santa eternidade. Por todas estas realidades e consciência psicológica, espiritual, com humildade e reverência, que agradecemos. Amém. Obrigado, Senhor, por sua morte lá na cruz, pelo véu que foi rasgado, nos dando acesso ao Pai. Obrigada, Senhor, pelo teu imenso amor. Obrigada, Pai Santo, por teu amor por mim e pelo amor por nós. Graças te damos, Pai Santo, nosso. Senhor Jesus, graças te dou por ter nos proporcionado este momento para refletir naquele momento tão angustiante por ter oferecido a sua vida na cruz do Calvário para nos resgatar, para que hoje possamos celebrar este dia, para que possamos ser salvos e libertos da maçã do pecado. Nós agradecemos, Senhor, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Sim, bondoso Pai, não temos palavras para expressarmos a nossa gratidão diante de tão grande amor para conosco. Tu morreste por nós quando éramos pecadores e inimigos. Tu morreste por nós sem que em nós houvesse qualquer merecimento. Tu entregaste voluntariamente para que a tua obra de salvação,
pudesse, Senhor, ser a obra que nos salva, Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer porque tu, sendo Deus, fizestes homem, assumiste a nossa natureza, carregaste sobre ti os nossos pecados, para que a nós pudesse ser imputada a justiça de Cristo. Pai querido, nós queremos te agradecer porque, independentemente das diferenças que existam entre nós estamos unidos em ti, porque tu és o nosso único Salvador, tu és o nosso único Senhor, e somente por ti, Senhor, é que nós aqui estamos, é por ti que vivemos e para ti, Senhor, e por isso que possas receber toda a honra e glória. E se há alguma coisa na nossa vida que está a desonrar o teu nome, que não está a fazer com que tu possas, Senhor, ser glorificado, que possas estar a operar e que possas estar a perdoar os nossos pecados, para que possamos prestar um culto que te honra, um culto que possa exaltar o teu santo nome, Senhor. Obrigado pela presença de cada irmão e irmã neste lugar. Obrigado também por aqueles que desde suas casas nos estão a assistir e que todos nós, Senhor, possamos ser tocados pelo teu Santo Espírito. É essa oração que nós fazemos em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentarem e voltamos a abrir o texto bíblico, agora no Evangelho segundo Marcos, e agora vamos ler o relato então do sofrimento e da morte de Jesus. E vamos então Marcos capítulo 15, e vamos então ler este texto. E eu queria convidar a irmã Evandra, se faz favor, de poder ler então Marcos 15, de 1 a 15. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai... Evangelho segundo Marcos. Marcos capítulo 15. De manhã, tiveram conselho os principais sacerdotes e os escribas e todos os sinédrios, e maniatando a Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: é como dizes. E os principais dos sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Tornou Pilato a interrogá-lo, dizendo: não responde nada? Vês quantas acusações te fazem? Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilato se admirava. Ora, por ocasião da festa, costumava soltar-lhe um preso qualquer que lhe pedisse. E havia um chamado Barrabás, preso com outros sediciosos, os quais, num motim, havia cometido um homicídio. E a multidão subiu e começava a pedir o que ele costumava fazer. Ao que Pilato lhe perguntou: quereis que vós sois o rei dos judeus? Pois ele sabia que, por inveja, os principais sacerdotes o haviam entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão e pediram que lhe soltasse antes a Barrabás. E Pilato, tornando a falar, perguntou-lhe: que farei então daquele a quem chamas de rei dos judeus? Novamente clamaram eles: crucificam. Disse-lhe Pilatos: mas que mal fez ele? Ao que eles clamam ainda mais: crucificam. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás. E tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Os soldados... Até aqui, irmã. Então vemos aqui Jesus perante Pilatos.
e como estes, com Pilatos e a multidão, então, maltrataram Jesus. E vemos que então Pilatos, versículo 15, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. E continuamos a leitura, e peço ao Rubem que possa continuar do versículo 16 ao versículo 21. E os soldados o levaram dentro da sala, que é a sala da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E feriram-lhe na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e, postos de joelhos, o adoraram. E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora a fim de o crucificarem. E constrangendo o certo Simão, Cinereu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a sua cruz. Então vemos aqui a continuação dessa descrição do sofrimento de Cristo. Ele foi condenado injustamente, ele foi açoitado, ele foi escarnecido, colocando-lhe uma coroa de espinhos sobre a cabeça, e não contentes com isso, ainda usaram uma vara para que os espinhos enterrassem na cabeça de Jesus, e depois então ele é obrigado a carregar a cruz, tendo depois sido substituído no carregar a cruz por Simão Cireneu. Então vemos esta caminhada dolorosa pela qual Jesus passou, o sofrimento que ele levou sobre si. E esta é a mensagem que nós devemos carregar. Nós não podemos desanimar, não podemos nos cansar de transmitir esta mensagem. Porque se isto não tivesse acontecido, nós aqui não estaríamos. E por isso, tal como diz o hino que nós vamos cantar, sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Retribuir este amor com amor. Retribuir este amor com entrega, tal como Jesus fez por nós. E mais uma vez quero vos convidar a ficar de pé. Vamos então cantar este hino. Amen.
Podem fazer o favor de sentarem. E voltamos ao texto bíblico de Marcos, capítulo 15. E continuamos a olhar para o relato. Agora olhamos para o relato da crucificação. Marcos, capítulo 15. E continuamos a leitura a partir do versículo 22. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sortes para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, como a feitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. A hora 9 clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu em beber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estava também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Durante 6 horas, Jesus esteve crucificado. Ele foi crucificado à hora terceira, como vemos no texto, que corresponde às 9 horas da manhã, e morreu por volta das 15 horas, à hora 9. E ao longo destas 6 horas, crucificado naquela cruz, nós vemos que Jesus foi humilhado, mas também vemos que Jesus perdoou os seus agressores, que Jesus salvou um dos ladrões que estava ao seu lado e também teve o cuidado da sua mãe. Nós vemos que Jesus foi escarnecido e nós encontramos pelo menos 3 a escarnecerem de Jesus. Encontramos, por um lado, aqueles que o estavam a observar. No versículo 29 e 30, nós vemos então o insulto que estavam a lançar a Jesus. Estavam a colocar em causa o ministério que Jesus tinha realizado. Estavam a colocar em causa aquilo que Jesus tinha dito. Também vemos como os líderes religiosos o fizeram. No versículo 31 e 32, nós vemos isso. Vemos os líderes religiosos, mas também vemos aqueles malfeitores também a insultarem a Jesus. No entanto, quando nós olhamos também para estas horas de sofrimento na qual Jesus esteve naquela cruz, nós vemos também que ele perdoou os seus agressores. Que ele fez aquela oração: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que grande amor. Alguém que estava a ser alvo da raiva, do ódio daqueles que o tinham açoitado, o tinham pregado naquela cruz,
No entanto, Jesus suplica a Deus que pudesse perdoar os seus agressores. Nós vemos também como Jesus salvou um dos ladrões na cruz. Quando este se arrependeu, quando este reconheceu que estava ali justamente, mas que Jesus não tinha feito nada. Tendo-se dirigido para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então faz-lhe a bela promessa: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vemos Jesus no meio daquele sofrimento, salvando aquele ladrão que merecia estar naquele lugar. Mas também vemos como Jesus, a sofrer, cuidou de sua mãe. A sua mãe que estava ali a presenciar todo aquele cenário. No entanto, Jesus vira-se para a sua mãe e lhe diz: eis aí o teu filho. E vira-se para João e diz: eis aí a tua mãe. E depois de tudo isto, quando estava para dar o último brado, nós vemos Jesus aclamar: Deus meu, por que me desamparaste? E esta expressão é forte. É forte porque ela fala-nos de solidão. Ela fala-nos de desamparo. E o próprio Deus estava naquele momento a desamparar o seu filho. Ele sentia-se naquela situação. O que é que nos custa mais a suportar? O sofrimento físico ou o sofrimento moral? É claro que é relativo. Nós sofremos fisicamente e sofremos também quando somos injustiçados. No entanto, nós vemos aqui Jesus a ser alvo de injustiça. E a injustiça magoa. A injustiça afeta o nosso sistema nervoso. A injustiça pode até causar doenças, como úlceras nervosas. E Jesus suportou tanto o sofrimento físico como o sofrimento moral. Aquilo que estava profetizado há muitos e muitos séculos estava agora a concretizar-se em Jesus. Jesus sabia para o que vinha. Jesus sabia por aquilo que ia passar. Jesus não foi apanhado de surpresa. Não, ele sabia. Ele sabia o que Isaías tinha escrito acerca do seu sofrimento. Isaías disse: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós sofremos porque o pecado entrou no mundo. Mas Jesus não precisava ter sofrido. Jesus não precisava ter vindo a este mundo. Ele fê-lo para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus não desceu do céu para vir buscar uma joia sua que caiu neste mundo. Jesus não veio do céu para vir buscar o seu filho, não. Ele veio, sim, buscar a humanidade que andava desgarrada, como ovelhas que não têm pastor. Ele veio buscar uma humanidade que estava envolta em pecados. E o apóstolo Paulo escreve falando deste amor tão grande de Deus para conosco, em que ele disse: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Pedro acrescenta: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Quem não evitaria o sofrimento se pudesse? Acho que todos nós que estamos aqui não gostamos de sofrer. Eu, pelo menos, não gosto. Não quero sofrer. E dentro daquilo que é possível, nós procuramos evitar o sofrimento.
Mas vemos que Jesus não o evitou. Jesus não fugiu ao sofrimento. Jesus não fugiu aos açoites. Jesus não fugiu àquela cruz. Ele foi até o fim. E esse sofrimento levou até a ser desamparado pelo próprio Deus. Como está claro na expressão, Deus meu, porque me desamparastes. E é importante nós termos isto em conta. É importante nós termos esta expressão em conta. Deus meu, porque me desamparastes. Porque se isso estava a acontecer, era por nossa causa. Se ele passou por aquela solidão, foi por nossa causa. E por isso vamos olhar para esta solidão, para o desamparo. E naturalmente olhamos para o desamparo de Deus, que está bem expresso nesta expressão. É claro que nós nos perguntamos, por que é que Deus desamparou o seu filho? Será que Deus estava a ser insensível à dor do seu filho? É claro que não. Qual é o pai que é insensível à dor do seu filho? Qual é o pai que não sofre com o seu filho? Qual é o pai que não fica, por vezes, sem dormir por causa do seu filho? Não. Deus não foi sensível à dor do seu filho. Mas será que Deus estava a sentir prazer com o sofrimento do seu filho? Claro que não. Então por quê? Por que que Deus o desamparou? Deus o desamparou porque sobre Jesus estava uma carga de pecados. Jesus estava a carregar os nossos pecados. Quando ele foi crucificado naquela cruz, eram os nossos pecados que ele estava a carregar. E ao carregar esses pecados, não sendo ele pecador, tornou-se o maior de todos os pecadores. Como disse o apóstolo Paulo, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O apóstolo Paulo em Gálatas acrescenta, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ele estava a levar sobre si os nossos pecados. Muitos pecados. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Não houve nenhum que ele não carregasse por nós. Ele carregou os nossos pecados. E porque Deus não comunica com as trevas, por isso que houve este afastamento. O apóstolo João disse, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. E foi por isso que Deus desviou o seu rosto de Jesus naquele momento. Foi um desamparo momentâneo, mas Jesus o sentiu. Jesus sentiu o desamparo do Pai. E sobre Jesus estava a ser derramada a ira de Deus. A ira por causa dos nossos pecados. Nós que antes éramos filhos da ira, agora a ira de Deus sobre nós estava a ser colocada sobre Jesus. E este brado de Jesus é o cumprimento do Salmo 22, versículo 1, em que lá nós lemos, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Ele estava a levar sobre si os nossos pecados. Ele estava a sofrer em si a ira de Deus, que devia ser derramada sobre nós. Mas foi derramada sobre Jesus. E Deus o Pai usou aqui o princípio da imputação, da acreditação, em que Jesus levou os nossos pecados, assumiu o nosso lugar,
pagou a nossa pena. E nós recebemos aquilo que fez. Era como se nós tivéssemos feito as obras perfeitas de Jesus. Como nós, sendo livres dos pecados. Assim aconteceu. É a justificação. A justificação é essa imputação do nosso crime em Jesus. A justificação é nós sermos declarados justos diante de Deus. E é um quadro de um tribunal, em que nós estamos diante do juiz, nós éramos o réu. E Deus, o juiz, conhecia-nos muito bem, sabe muito bem aquilo que nós somos e éramos. No entanto, Jesus toma o nosso lugar, chega diante do Pai e diz: eu assumo a pena dele. Eu assumo o lugar dele. Então nós somos declarados justos. E ele então paga por nós. Foi isso. A obra de Cristo foi-nos creditada. Para que então nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Mas para que isso acontecesse, foi necessário que aquele que não tinha pecado levasse sobre si os pecados, sentisse o desamparo de Deus, a fim de que nós pudéssemos agora chegar-nos a Deus. Terá Jesus compreendido isto? Terá Jesus compreendido o porquê daquele desamparo? Claro que sim. Porque Jesus, pouco antes de dar o último suspiro, fez esta oração: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus cumpriu a sua missão para salvar o pecador. Por isso, o apóstolo Pedro, diante do Sinédrio, disse: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então Jesus passou pelo desamparo de Deus por causa nossa. Por causa dos nossos pecados. Ele foi desamparado por Deus. Mas se nós vemos esse desamparo nesta expressão, então nós também encontramos outros que desampararam Jesus e que não deviam ter feito. Vemos o desamparo dos homens. Jesus, ao ser crucificado, sentiu também o desamparo dos homens. Muitos ele curou ao longo do seu ministério. Mas aonde é que eles estavam? Aparentemente ninguém se manifestou a seu favor. Alguns, possivelmente, daqueles que foram curados, podem ter levantado a sua voz, influenciados pela multidão, com medo dos líderes religiosos, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. O mesmo fizeram aqueles que foram alimentados material e espiritualmente por Jesus. Aonde é que estavam as multidões a quem Jesus fez bem? Por que não o defenderam? Por que não pediram que ele fosse libertado? Houve desamparo. Estavam com Jesus por interesse, mas não defenderam o seu mestre quando necessário. E vemos neste abandono que a gratidão que deviam ter nos seus corações deu lugar à indiferença. E por vezes a cura física acaba por revelar um problema gravíssimo da humanidade, que é a doença espiritual. Vemos isso claramente naqueles leprosos que foram curados. Ficaram fisicamente curados, mas não espiritualmente. Apenas um. Aquele samaritano que voltou atrás para dar glórias a Deus. O amor de Jesus foi ofuscado pelo ódio humano. E será que a situação não se verifica nos dias de hoje? Será que hoje não há ingratidão? Será que hoje não há injustiça?
Será que hoje não há ódio contra Jesus? Claro que há. Há muitos filhos pródigos. Há muitos que estão perdidos, não dando qualquer valor àquilo que Jesus fez. Que preferem estar a aproveitar um fim de semana prolongado para desfrutar do sol e tudo, sem se lembrarem daquilo que esta data representa. Ela só existe porque Jesus morreu e ressuscitou. O desamparo dos homens. E nós vimos no primeiro texto que lemos em João, capítulo 1, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas nem todos procederam assim. Porque também no mesmo texto diz, mas a todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Desamparo dos homens. Estes que deviam estar lá, que foram beneficiados pelo poder de Jesus, onde é que estão? Que não aconteça conosco, que não desamparemos Jesus, como muitos o têm feito. Mas mais grave do que o desamparo dos homens é o desamparo dos discípulos. Nós vemos como não foram só as pessoas que desampararam a Jesus, foram também os seus próprios discípulos. E nós vemos que ao longo do ministério, Jesus foi sendo abandonado pelos seus discípulos. Vemos que Jesus tinha um grupo alargado de discípulos. Mas em João capítulo 6, versículo 66, diz que muitos dos discípulos voltaram para trás. Não se agradaram da mensagem de Jesus. Queriam mais facilidade, queriam menos problemas, queriam uma vida boa, agradável e muito abençoada. Porque aquilo que Jesus estava a oferecer chocava. Chocava com aquilo que eles esperavam. Porque eles estavam concentrados era no material, não estavam a valorizar o espiritual. E muitas vezes o material e o espiritual chocam. E isso acontece porque os procedimentos, os objetivos e os senhores são diferentes. Mas se numa dada altura muitos voltaram para trás, o que é que aconteceu quando Jesus foi crucificado? Quase todos abandonaram Jesus, com exceção de um, João. Só João é que estava lá, próximo de Jesus. E nós lemos em Mateus, mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. João também relata: chegada, pois, a tarde, aquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Sentiram medo. Fugiram. Talvez nós, na situação deles, pudéssemos ter feito o mesmo. Jesus, naquele momento de sofrimento, estava bastante desamparado. No entanto, importa salientar que nem todos o abandonaram. As mulheres não o abandonaram. E a parte final do texto que nós lemos fala das mulheres. Mulheres determinadas. Mulheres corajosas. Mulheres que ficaram ali a ver Jesus. Estiveram com Jesus naquele momento difícil. Vemos isso no versículo 40 e 41, como elas estavam lá. Se os discípulos abandonaram Jesus, as mulheres não fizeram. Elas estavam lá. E chegando nós ao final desta mensagem, fazemos a pergunta: com quem que nós parecemos?
Será que nós parecemos como a multidão? Como os discípulos ou como as mulheres? Que mesmo nas maiores, ou que mesmo nas mais difíceis ocasiões pelas quais venhamos a passar, que não possamos desamparar a Jesus, que não possamos abandoná-lo. Porque abandonar a Jesus é contribuir para que a situação ainda se agrave mais. Que nós possamos ser como estas mulheres que estavam lá. E eu repito o versículo 40 e 41. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Estavam lá. Elas que acompanharam Jesus ao longo do seu ministério, permaneceram com Jesus até ao fim. E nós vemos qual recompensa que elas tiveram. Nós vemos como elas foram as primeiras a contemplarem o Jesus ressurreto. Que nós possamos ser um povo grato ao Senhor. Que nós possamos caminhar com o Senhor. Mesmo que às vezes a caminhada seja difícil. Mesmo que às vezes possa surgir obstáculos, caminhemos com Ele. Porque caminhar com Ele é caminhar seguro. Caminhar com Ele é saber para onde vamos. E é saber que não estamos de forma alguma desamparados. Porque se Jesus passou por aquele desamparo, é para que nós hoje estejamos bem amparados. E aquele que sentiu o amparo, o desamparo, é aquele que nos ampara. É aquele que diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então que nós possamos corresponder a este grande amor. Que nós possamos viver para Ele. Que nós possamos fazer aquilo que Ele quer. Porque só assim é que nós seremos amigos dele. Porque Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E terminamos cantando o hino: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Esta é a questão que deve permanecer no nosso ouvido. O que é que nós temos feito por Jesus? O que é que nós temos feito diante deste grande amor de Jesus por nós? Então quero vos convidar a ficar de pé para cantarmos este hino. Deus
eu queria convidar o irmão Luís para nos dirigir nesta oração final. Estamos aqui na tua presença com o coração contigo, louvando e glorificando pelo teu grande amor, manifesto por nós na cruz do Calvário. O amor que nós não merecemos, do qual nós somos indignos, nós somos miseráveis pecadores, mas o Senhor te aprova a ti nos chamar e nos salvar. Por isso, Senhor, apenas podemos dar graças, podemos louvar e glorificar. Verdadeiramente nós não podemos fazer nada por ti, mas tu fizeste tudo por nós. A única coisa que nós podemos fazer agora é te louvar todo o nosso coração, render-te graças, glorificar todo o teu grande amor derramado por nós e dar-nos, pois, Senhor, um coração sempre grato, um coração sincero, um coração que possa servir e glorificar em todos os momentos da nossa vida e que verdadeiramente nós possamos atentar para este sacrifício maravilhoso de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que ele seja uma realidade bem presente em toda a nossa vivência. Seja para ti toda a honra, todo o louvor e toda a glória. E agradecemos todas as coisas, em nome de Jesus. Podem fazer força sentar e vamos ouvir o pós-ludo e também nos dirigir em oração ao nosso Deus. Apenas lembrar que no próximo domingo nós vamos ter o culto da ressurreição às 6h50, ali no Parque de Queluz, junto ao Palácio. Estão todos convidados. Depois vimos daquele culto para o nosso pequeno almoço e depois para a escola dominical e o culto. Então, se Deus quiser, no próximo domingo estaremos juntos. Que possam ter uma boa noite e que Deus vos abençoe.